Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e um dos programas que eu estou devendo descobri eu desde o ano passado, porque era minha intenção fazer um programa falando do mangá Hanakimi, e ano passado, na verdade no final de 2021, eu fui olhar e vi que ainda não tinha conseguido fechar a minha coleção norte-americana do mangá, da Viz, que ela tem 8 volumes, 3 em 1. E aí eu terminei de comprar no Amazon, até de quem tinha usado, etc., pensando inclusive em reler o mangá e fazer um programa. Só que aí o que aconteceu é que o tempo passou e eu botei na minha cabeça que eu tinha feito a postagem na aba da comunidade este ano. Na verdade foi ano passado. Mas eu preciso falar de Hanakimi também, porque eu preciso falar da autora de Hanakimi, a Hisaya Nakajo, porque ela faleceu este ano. Então este programa é tanto para falar do mangá, que é um mangá que eu gosto muito, e eu reli o mangá, fiz uma leitura dinâmica do mangá para poder fazer este programa, uma releitura dinâmica do mangá, e também para marcar a lembrança, já que a Hisaya Nakajo nos deixou muito cedo este ano, aos 50 anos, por conta de uma doença cardíaca. Então, se você quiser saber mais de Hanakimi, que é um desses mangás que já deveria ter saído no Brasil há muito tempo, fique comigo que o programa vai começar. Hanakimi é uma série que foi publicada na revista Hana to Yume. Ela começou um pouquinho antes de Fruits Basket e junto com Fruits Basket vai fazer a fama da revista naquele momento. Ela começa a ser publicada em 1996 e termina a sua publicação em 2004. Eu lembro que quando eu me casei, vim morar em Brasília, eu casei em 2001, sempre que a gente encontrava os colegas em eventos e sentava para conversar, ou pela internet, Hanakimi era a série da qual a gente mais falava. E era uma série muito querida e que todo mundo acompanhava, porque ela preenche todos aqueles requisitos de uma boa novela, Inclusive a autora vai criando novos entrechos para poder prolongar uma série que fazia muito sucesso, e por isso ela acabou tendo 23 volumes. E algo que é muito notável, que se você pegar o primeiro volume, então aqui é o primeiro volume norte-americano, que é uma edição 3 em 1, Então aqui é 1, 2 e 3. E pegar o último volume, o traço da autora, ele mudou bastante, ele progrediu bastante ao longo dessa publicação. Hisaya Nakajo ela venceu o 18º prêmio para novatos, prêmio chamado Atena, de novatos da editora Hakusensha em 1993, com um mangá chamado Manatsu Hanzaisha, um one-shot, e boa parte da carreira da autora foi marcada por esses mangás em um volume só. E aí esse mangá curto foi publicado na revista Hana to Yume Planet Zukan, que é uma edição especial da Hana to Yume. Acho que não existe mais, nunca vi essa revista sendo anunciada. Tem a The Hana to Yume, que é uma edição especial, essa continua sendo publicada, essa outra eu acho que ela não foi mais publicada. E aí, em 1994, ela estreia efetivamente na Hana to Yume com um mangá chamado Heart no Kajitsu, também um one-shot. Além de Hanakimi, ela só fez 2 séries, que foi Missing Piece, de 1996, então ela é imediatamente anterior a Hanakimi, e depois
Sugar Princess, que é em 2005, que é imediatamente posterior a Hana-Kimi. Essas duas séries, elas só têm 2 volumes, então Hana-Kimi é a série longa da autora, e vários dos seus one-shots posteriores são no universo de Hana-Kimi. Então, se eu pego aqui esse último volume norte-americano, tá aqui, volume 22, 23 e um AS. AS que é de Hana-Kimi After School, que são os Gaiden de Hana-Kimi que foram reunidos, tá? A Nakajo, ela faleceu de uma cardiopatia, e eu acredito que essa produção dela de mangás de um volume pode ter a ver com o fato dela ter uma doença grave e não se empenhar em fazer uma outra série que pudesse se prolongar e terminar inacabada, tá? Além dos mangás, tá? Dos mangás do mainstream, a autora ela publicava doujinshi também, doujinshi BL. Então tem vários doujinshi BL que ela publicou, e ela fez o character design também de um game, tá? Então ela tem uma carreira que não é uma carreira tão longa, porque foi abreviada por uma doença. E o que é muito triste, né? Acho que dentro do mundo do mangá, seja de qualquer demografia, o que mais me deixou triste esse ano foi o falecimento desta autora. Hana-Kimi, né, é uma série que está dentro da longa tradição daquilo que a gente chama de genderbender, e o shoujo mangá ele é fundado por um mangá genderbender, que é A Princesa e o Cavaleiro. Então, o que é isso, né? Então você tem uma personagem masculina ou feminina que se disfarça, seja por qual motivo seja, de alguém do sexo oposto, e tem que assumir, claro, publicamente, funções que são funções atribuídas socialmente ao outro sexo. Isso a gente chama de papéis de gênero, né? As expectativas sociais. Eu acredito, então se alguém tiver outra possibilidade, por favor, deixe nos comentários, que existem nos mangás 3 possibilidades de genderbender. Essa que é a que a gente tem na Princesa e o Cavaleiro, em Hana-Kimi, irei explicar, não vou me perder, que é a personagem que se veste como alguém do sexo oposto e para poder desempenhar um papel que não é o do seu sexo biológico, no caso, o sexo feminino. E, claro, deste segredo depende a sua vida. Isso vale, né, para a Princesa e o Cavaleiro, isso vale para Hana-Kimi, isso vale para Mulan, por exemplo, que não é mangá. Há um outro tipo de genderbender em que a personagem ela adota, né, um vestuário e papéis que são do sexo oposto, para poder viver de forma mais livre e desempenhar suas funções. E todo mundo sabe que se trata de uma mulher, porque normalmente é isso, é uma mulher. Exemplo, a Rosa de Versalhes. Todo mundo, pelo menos, né, não demora muito a descobrir, sabe que Oscar é uma mulher. Todo mundo não demora muito a descobrir, sabe que a Haruka, né, a Sailor Urano, é uma mulher. Tá? Então, não é uma questão de segredo, nem há uma penalidade imposta à personagem, ainda que exista o peso, no caso de Oscar, de desempenhar uma função masculina em uma sociedade patriarcal, mas não vou discutir a Rosa de Versalhes. E existe uma terceira possibilidade de genderbender. Essa é mais radical, essa normalmente está ligada à comédia, normalmente, que é o genderbender no qual a personagem se transforma em alguém do outro sexo por uma ação, por uma maldição, por magia ou por ciência maluca. Exemplo mais, né, evidente, lançado no Brasil, é Rama Meio. Então, Rama, o menino está lá treinando na China, nos laguinhos, cai no lago da moça afogada, então toda vez que ele é molhado com água fria, eu acho, eu não lembro mais,
vira uma garota, precisa ser molhado com água quente para voltar a ser um garoto. E claro, ao passar por essas mudanças, você cria todo o humor, né, com a ideia do corpo diferente, dos papéis de gênero e também, né, a brincadeira dos hormônios, etc., que começam a agir, e mesmo quando a personagem se destransforma, às vezes ela se comporta de forma estranha. Tudo isso é objeto de humor. Mas vamos lá. Em Hanakimi, nós temos uma menina que é a Shia Mizuki. Ela é japonesa, mas ela viveu boa parte da vida dela nos Estados Unidos, na Califórnia, então ela é uma menina americana comum. E aí ela está assistindo a televisão japonesa e é o campeonato ginasial de salto em altura, e ela vê um rapaz saltando que é o Izumi Sano, e esse rapaz vira o ídolo, né, da Mizuki. Ela porque quer conhecer aquele garoto, e ela vai colecionar tudo que sai sobre ele, e ela descobre que ele frequenta uma escola, né, que fica em Osaka, tá? E ela quer estudar lá. Ela convence o pai a deixar que ela vá para o Japão estudar na Osaka Gakuen, né, nessa escola secundária lá. Só que há 2 detalhes aí. Essa escola é um colégio interno, então ela vai ter que ficar internada lá, enfim, isso em mangá nunca é um problema. E o outro detalhe, esse sim muito importante, é uma escola masculina. Então a Shia Mizuki se matricula nessa escola. Não perguntem como, porque o mangá não explica, e esses mangás normalmente não explicam, né? Quando se trata desse tipo de coisa, da garota disfarçada em uma escola masculina. Ela vai se disfarçar de garoto e ela vai entrar no 2º ano dessa escola. A Mizuki, ela é muito expansiva, ela é muito otimista e ela comete uma série de gafes. Até certo ponto, as gafes que ela comete, as pessoas ao redor dela atribuem ao fato dela ser uma garota americana. Na verdade, desculpe, um garoto americano. E ela fica muito empolgada quando ela encontra o Sano, e o Sano é um tipo um tanto antissocial. Só que, por sorte de Mizuki, ela acaba caindo no quarto do Sano para dividir o quarto com ele. Então, ela vai dividir o quarto com aquele garoto que é o seu ídolo, e ela descobre algo que a deixa chocada. Sano desistiu de praticar o esporte, ele não faz mais salto em altura, largou. Mas ela não sabe por quê, não sabe o motivo. Na escola, ela acaba conhecendo um outro garoto, né, que é o Shuichi Nakatsu. Nakatsu é o ídolo do time de futebol, ele é o melhor jogador de futebol da escola, do nosso futebol, né? E ele fica amigo de Mizuki imediatamente. Aí logo no início, né, no primeiro capítulo mesmo, Mizuki sofre lá um acidente junto com Nakatsu, e o Sano pega a Mizuki no colo. Ele está passando por ele, pega a Mizuki no colo para levá-la para a enfermaria. Quando ele a pega no colo, ele já descobre que há algo diferente com ela. Ele descobre que se trata de uma garota, mas ele guarda aquilo para ele. Aí ele leva ela para a enfermaria, e aí a gente tem um outro personagem que é introduzido, que é o Dr. Umeda. E o Umeda Sensei, só de bater o olho em Mizuki, já sabe que não se trata de um garoto, bota os meninos para fora, e aí já pergunta logo o que uma garota está fazendo aqui. Mizuki se recupera, sai, e depois ela vai acabar tomando o Umeda como seu confidente. Ele não quer, ele diz que não gosta de mulheres, ele é gay, ele, né, não gosta da maneira como as mulheres se comportam, ele só tem irmãs, então ele tem uns problemas lá familiares, mas ele acaba quase que ocupando essa figura paterna para Mizuki ao longo da história. Sano sabe o segredo de Mizuki e ele vai guardar para ele.
e vai assumir uma postura de protetor, porque Mizuki é tão desastrada que mais cedo ou mais tarde alguém vai acabar descobrindo que se trata de uma garota. Então, a função de Sano, a partir de então, e durante boa parte do mangá, é proteger a identidade dessa menina para que ela não seja descoberta. Por outro lado, Nakatsu acaba também, porque o Sano, claro, vai se apaixonar por Mizuki, e a tensão, né, sexual ela vai crescendo ao longo do mangá, porque, enfim, são adolescentes, estão dividindo o mesmo quarto, e ele fica muito nervoso em alguns momentos por conta dessa situação, né, limite ali em que ele vive. E o Nakatsu, ele também se apaixona por Mizuki. Forma-se um triângulo. Só que Nakatsu, ele não sabe que Mizuki é uma garota. Então, quando ele se apaixona por ela, ele está se apaixonando por um garoto. Então, primeiro vem a negação, depois ele se aceita, começa a acreditar que é homossexual, porque está apaixonado por outro garoto. Chega a se declarar, Mizuki não vai aceitar, enfim. Mas ele também teme entrar numa disputa com o Sano, porque Sano acaba, ao longo dos volumes iniciais, se tornando seu melhor amigo. Então é um triângulo meio estranho. E claro, quando a identidade de Mizuki se revela, Nakatsu se sente muito aliviado, porque na verdade não há nada de homossexual nele. Ele se apaixonou afinal por uma garota. Isso é um clichê, isso está em Mulan, isso está em uma série de outras histórias em que a gente tem o chamado mito da donzela guerreira. Não vou dizer que nós temos aí o mito da donzela guerreira, mas a revelação da identidade da Mizuki, ela tem a mesma função que tem no mito da donzela guerreira a morte da heroína disfarçada de homem, porque ao ter sua identidade descoberta, e ela será descoberta, obviamente, Mizuki vai ter que sair da escola, porque é uma escola masculina. E aí, gente, ao longo de 23 volumes, a autora vai segurar essa história, né, de Sano tentando impedir que as pessoas descubram que Mizuki é ela, Mizuki cometendo aí uns deslizes, várias pessoas que começam a descobrir também, a melhor amiga de Mizuki que vem dos Estados Unidos, a Julia, para saber como ela está, e acaba se matriculando na escola feminina, que é irmã da Osaka Gakuen, que é a St. Blossom. E aí tem até o Dr. Umeda, quando a conhece, fala: você tem cabelos de Candy Candy? E ela não entende nada, né? Aparecem uns docinhos, mas na verdade ele está se referindo a Candy Candy, né? Do mangá e do anime, né? Uma personagem shoujo muito conhecida, né? E aí a Julia, isso ainda é no início do mangá, né? Julia quer que a Mizuki volte, assim como o irmão da Mizuki, o irmão mais velho, vem para buscá-la e acaba não levando. E aí a Julia começa a ver que um monte de gente já sabe do segredo. Ela falou assim: como é que esse segredo vai se manter dessa forma? E ela questiona o Sano, ela desconfia que o Sano sabe, e o Sano acaba revelando para ela mais adiante que sabe do segredo da Mizuki. Mas o mangá, ele não se sustentaria somente nisso. Então, o que a gente tem em Hanakimi? Uma enormidade de personagens, de garotos, de todos os garotos bonitos, e kemen, né? São jovens bonitos, e uma das questões aí de Hanakimi é que essa Osaka Gakuen é um paraíso dos garotos bonitos. A autora, ela vai, né, dividir essa escola em 3 dormitórios. Então, o Namba, Minami Namba, né, que é sobrinho do Dr. Umeda, ele é, né, o líder desse dormitório 2, que é onde estão Nakatsu, Sano, Mizuki. É um dormitório onde você tem de tudo, você tem desde alunos bolsistas, não bolsistas, atletas, não atletas, ao dormitório 1, que é o dormitório dos atletas, que é liderado pelo capitão do time de judô, que é o Tenoji, que é um sujeito muito certinho, muito apegado às regras, que tem uma noiva com a qual ele vai se casar quando sair, e que ele não olha para nenhuma outra garota, né? Por isso é bom que ele esteja naquela escola. E temos, né, o dormitório 3, né, que é o dormitório dos artistas, né? E que o líder do dormitório, ele
escolhe como seu nome artístico Oscar por causa da Rosa de Versalhes, né? Então, Oscar, que chega e aí as flores, né, se o contornam, etc. O nome dele, claro, o nome dele, claro, não é Oscar, é Masao Himejima, né? Mas ele é Oscar e tem um sobrenome alemão, não anotei o sobrenome dele, não lembro. E aí a gente tem, né, outras personagens que vão, né, ganhando contornos. O Nakao, que é o outro, que é o menino, outro menino que parece menina, mas é um menino, né, e que é apaixonado pelo Namba. O Kayashima, que é o menino que vê auras, então ele é uma figura perigosa porque ele vê que tem alguma coisa diferente na Mizuki, ele enxerga, ele vê a aura das pessoas e ele lê as pessoas a partir da aura. Ele também vê fantasmas, espíritos, e ele é o companheiro de quarto do Nakatsu. Essa questão dos dormitórios acaba sendo interessante para que a autora possa fazer aqueles festivais escolares em que um grupo compete com o outro. Então, há, claro, o episódio da viagem, onde eles vão lá para as termas, para um onsen, e que o Sano e a Mizuki acabam entrando, né, sem saber que um está lá dentro das águas termais ao mesmo tempo, né? Nós temos um episódio na praia em que Mizuki quase, né, é sequestrada, quase é violentada, e Sano tem que salvá-la. Aliás, a situação de perigo, né? Volta e meia ela está em situações de perigo, porque neste caso o sujeito descobre que é uma garota, mas mesmo sendo um garoto, ela pode ser alvo de violência sexual, sendo um garoto também dentro desse ambiente masculino. Isso fica direcionado no mangá. A autora também, ela vai trabalhar a questão da família do Sano, né? Por que ele largou? Por que ele parou de saltar? Logo no início vai dizer que ele sofreu um acidente e acabou largando o esporte, mas não é só isso. Há um problema familiar. Então, um determinado momento em que o mangá vira um mangá de esporte. Há um outro momento em que a Mizuki volta para os Estados Unidos e o Sano e o Nakatsu vão também passar, né, parte das férias na casa dela, nos Estados Unidos. E a história ela vai se desenvolvendo. Há momentos em que nós temos algum gaiden que a autora coloca ali no mangá, gaidens que tem a ver com Hanakimi e que não são o After School, que vem lá no último volume americano, que eu mostrei, e gaidens também que tem a ver com a história. Então, por exemplo, um gaiden sobre o Umeda Sensei, né, sobre o médico, na época que ele era aluno da Osaka Gakuen, né? Então, a história ela não fica só centrada na Mizuki, no Sano e no Nakatsu, mas ela tem vários personagens. Tem o cachorrinho, né, o cachorro que o Sano resgatou e que mora no dormitório, Kujiro, o nome do cachorro, e o cachorro ele só se dá bem com garotas, né, porque ele foi maltratado, né, por homens, então o único homem com quem ele se relaciona bem é o Sano e o zelador da escola, mas ele de cara fica amigo de Mizuki. Que estranho, ele não gosta de garotos normalmente, ele só gosta de garotas, né? Então, você vai, inclusive, contar a história do cachorro. Então, assim, o mangá, ainda que ele fique dentro da escola, ele não vai ficar somente na escola, ele vai para outros ambientes. Ainda que seja sobre Mizuki e sobre seu segredo, ele não vai se centrar só na Mizuki, né? Vai criar uma série de personagens secundários e outros personagens já são apresentados logo de saída que vão conseguir guiar a história e tornar a história interessante. E Hanakimi é um mangá muito interessante. Relendo os 23 volumes de forma dinâmica, que foi o que eu fiz ontem, no caso o programa vai sair amanhã, então anteontem, né? Eu peguei e li parte do volume 1 e aí vi o que era interessante, fui pulando de volume em volume, lendo partes e, enfim, a autora conduz muito bem a trama.
não há, né, barriga no mangá. E eu até revi a ideia que eu tinha de que conforme o mangá foi progredindo, a autora cansou da história. Não, ela não cansa da história. Quem devia estar cansada de ler Hanakimi, queria que chegasse no final, era eu. A história ela vai sendo muito bem concatenada e a descoberta do segredo de Mizuki vai ficar para o final, para o último volume. E esse último volume, ele é bem emocionante, né? Ele é bem cheio de lances dramáticos, né? Porque há descoberta e é preciso guardar o segredo ou não, ou denuncia Mizuki para a escola. E aí o Sano revela, né, para o Namba e para Mizuki que ele já sabe do segredo da garota desde o início. Mas quando ele revela, ele já tinha se declarado para ela, eles já estavam namorando e Mizuki não tinha revelado para ele que era um garoto, achando que ele poderia ficar com raiva dela, né? Já que ele estava apaixonado pelo seu companheiro de quarto. Então, assim, a história ela tem vários lances, e a questão do segredo e a própria saída da Mizuki da escola. Agora, algo que eu estava correta na minha lembrança é que o capítulo final, 144, aí você está lembrando, mas você falou que era 145? Sim, chego lá. O capítulo 144, que foi o último capítulo, ele não foi bem aceito no Japão. E se vocês procurarem na internet, os fãs da série fora do Japão também não gostaram desse último capítulo. Não vou dar spoilers, né? Mas é um capítulo que, relendo, eu reli, ele é um capítulo emocionante, mas ele parece não dar conta daquilo que foi a série. E todo mundo já leu algum mangá que, no final das contas, o último capítulo ou os últimos capítulos acabam sendo decepcionantes. Então, por exemplo, eu tenho uma série que eu amo muito, é uma dos meus mangás favoritos, como é Hanakimi, que é o Anatolia Story. E Anatolia Story não é nem o último capítulo que você pode jogar fora, você pode jogar fora o último volume inteiro. O mangá termina no volume 28, mas no volume 27 já tinha terminado satisfatoriamente. O último capítulo e o Gaiden que veio depois são bem decepcionantes. Estragou o mangá? Não estragou. Mas no caso de Hanakimi, os fãs japoneses atazanaram a autora para que ela fizesse outro último capítulo. E ela fez o capítulo 145, que se passa 2 anos depois ou 3 anos depois, porque no último capítulo a gente tem, no 144, um salto de 1 ano. Mizuki volta para os Estados Unidos e Sano vai ao encontro dela. Não é um grande spoiler, né? Vocês imaginariam que eles ficariam juntos. Mas no 145 nós temos um outro salto, que eu acredito que é de 2 anos, e aí você tem um fechamento mais bonitinho do mangá. A graça é que esse capítulo 145 não está aqui na edição americana. A edição americana para no 144. E aí eu, relendo, eu falei, será que eu imaginei esse capítulo 145? Não, eu lembro dele. E aí eu fui num site de scans e localizei o capítulo 145. Mas mesmo nos scans, ele está escaneado da revista, da edição da Hana to Yume. Vai aparecer a capa aqui, eu vou colocar. Então caramba, quer dizer que nem no volume japonês saiu? Por que não saiu? Enfim, não sei, mas existe esse último capítulo que a autora fez para dar uma satisfação aos fãs. E não é raro, como eu falei, que as pessoas se decepcionem com os últimos capítulos de mangá, né? Então foi bom que ela tenha feito um outro capítulo. Porque o que muita gente questiona é que, dado o que acontece no capítulo 143, não havia necessidade da Mizuki ir embora. Aliás, seria muito mais divertido, eu diria, se houvesse uma revolução na escola e a escola se tornasse mista. Mas não é isso que acontece, tá? Falando em revolução, Hanakimi
é um mangá que ele trabalha muito bem com a fórmula dos mangás shoujo tradicionais de genderbender, né, dessa personagem travestida. É um mangá que consegue, né, ser um shoujo mangá na sua essência, relações humanas, grandes dramas, grandes amores, angústias, risos também. E a autora é muito competente em encadear acontecimentos. Ela critica, né, de forma aberta a homofobia, né, a personagens homossexuais que se saem do armário, que se mostram, etc., e que são visíveis ali, né, que tem uma vida. Veja o doutor Umeda, todo mundo sabe, né, da orientação sexual dele. Há os meninos na escola, alguns meninos que efetivamente são gays, então a questão da homossexualidade ela é bem contemplada, mas não é um mangá que questiona papéis de gênero, não é um mangá feminista. Mizuki não se presta a isso, tá? Ela é uma menina se fazendo de menino, que consegue desempenhar bem esse papel em alguns momentos, mas em outros, por conta de sua condição feminina, ela acaba fazendo um monte de gafes, cometendo um monte de besteiras, e por conta da sua personalidade também, né? Meio distraída, né? Então, assim, não esperem grandes questionamentos de Hanakimi. Isso não torna o mangá ruim, continua sendo um mangá muito bom. O mangá não teve anime, o que é um negócio absurdo, mas a gente está vivendo um momento muito bom para animação shoujo, josei, tá saindo muita coisa, mesmo BL, mas nesse momento em que Hanakimi estava saindo, era um momento de vacas magras, tá? Por outro lado, desde o início, Hanakimi atraiu a atenção para se tornar dorama. Então, assim, em 2006 saiu o dorama em Taiwan de Hanakimi. Aí, em 2007 saiu a primeira versão japonesa, em que muita coisa é mudada em relação ao mangá, seja porque o dorama é menor, mas muda porque é engraçado que na descrição do primeiro capítulo tá escrito lá no primeiro capítulo, né, que e eu vi esse primeiro capítulo muito tempo atrás, anos e anos atrás, que a Osaka Gakuen escolhe os seus alunos pela sua aparência. Isso não é do mangá, embora, como eu falei, a escola seja cheia de garotos bonitos, de ikemen. E aí o subtítulo da série, né, do dorama é Ikemen Paradise, então paraíso dos garotos bonitos, mas não eram escolhidos pela sua aparência. Eles tinham que ter competência acadêmica ou atlética, ou seja lá o que for. Mas enfim. Então, em 2007, a primeira versão. Aí, em 2011, sai um remake desse dorama de 2007 com alterações. Então, assim, Taiwan, 2 versões japonesas, e em 2012 saiu a versão coreana com o título o título é To the Beautiful You, né? Que basicamente é a mesma história de Hanakimi. Então, Hanakimi foi visto como potencialmente interessante para virar dorama. Até, né, pelo tamanho do mangá, a coisa vai ser muito condensada. A versão coreana é maior, são 16 ou 17 capítulos. Mas a versão japonesa, por exemplo, tem pouquíssimos capítulos. Então é muito complicado, você vai cortar tudo, né? Tudo que é extra vai ser cortado. Vai ser cortado o irmão do Sano, vai ser cortada a parte da competição atlética. Quando o mangá ele vira meio que um mangá de esporte, isso não dura muito. Vai ser cortada, tudo que puder cortar, vai cortar, né? E veja, né, o que foi visto como potencial. Olha que maravilha, você pode escalar todos os garotos, todos os rapazes possíveis dessas agências de modelo, idol japoneses para fazer essa série, porque são muitas personagens masculinas e personagens femininas praticamente nenhum. Sei que o programa ficou enorme, mas eu tenho que fazer uma errata, na verdade algumas erratas, mas é coisa pouca. Tropecei em outro dorama de Hanakimi feito em Taiwan em 2013 chamado Runaway Sweetheart. Não sei por qual motivo, não sei
Enfim, não sei mesmo, mas a ação não se passa num colégio, né, no ensino médio, mas se passa numa faculdade, num college. Então, não sei se a discussão agora é Mizuki, que tem um nome chinês, obviamente, morando no dormitório masculino de uma faculdade que é mista. Mas, de qualquer maneira, mais uma adaptação de Hanakimi, não vai ser a última, outras virão. Algo que eu esqueci de comentar quando falei da história é que algo que acontece com alguma frequência é que, por conta dos eventos lá da Osaka Gakuen, alguns garotos acabam se vestindo de garotas, né? Seja lá na competição, né, dos jogos estudantis, em que eles têm que fazer aquela feira e um restaurante, seja porque tem o concurso Miss Osaka, né, que é exatamente um garoto, né, que se veste, e o Namba, por exemplo, que é o líder do dormitório 2, quando ele estava no primeiro ano, ele foi Miss Osaka, e ele aparece, inclusive, neste capítulo em que os meninos se travestem lá para a feira, ele aparece vestido assim, né, como acho que uma oirã, né, uma cortesã de alto, né, de altíssimo nível, né, ele é o garoto mais bonito da escola. E por conta disso nós temos o quê? A menina que finge que é um garoto, que fingindo que é um garoto se vê obrigada a fingir que é uma garota, né? Porque Mizuki vai ser um dos selecionados, dos garotos selecionados para se vestir de menina. Então eu acho esse tipo de história, né, o simulacro do simulacro, geralmente é divertido. E uma outra questão, que quando eu falei muito rápido, né, e não deixei muito claro, em Hanakimi, assim como em outras histórias de genderbender, né, se parece reforçar, no final das contas, que existe uma natureza feminina e uma natureza masculina. Então, por mais que a Mizuki tentasse, ela não conseguiria superar a sua natureza feminina, que acabava falando mais alto. Então, essas erratas que não terminam. Eu cometi várias vezes um erro, acho que eu cortei umas 2 vezes, mas escapou um. O mangá completará em 2026 30 anos. Isso é importante, né? Não posso deixar passar. Eu estava dizendo 20 anos do início, 20 anos do fim. Está errado. Eu falei também, né, de 4 séries, né, que marcaram aí o século XXI da Hana to Yume, né? A gente pode disputar qual seria a 4ª série, porque eu citei Hanakimi, Fruits Basket e Akatsuki no Yona. Qual seria a 4ª? Pode se discutir, mas eu acredito que Skip Beat, que já começou lá nos anos 90 e continua até hoje, não termina nunca, seria essa 4ª série, tá? da Hana to Yume, que é extremamente longeva e é uma série extremamente popular. Acho que acabou. Acho que agora não tem mais errata. Se aparecer mais algum erro, não tem jeito de consertar. Vamos para a conclusão agora de verdade. Então, assim, Hanakimi teve 4 adaptações para dorama, nenhum anime. Pode sair um anime? Pode. Pode sair ano que vem, por exemplo, para comemorar os 20 anos do término do mangá. Pode sair em 2026 para comemorar os 20 anos do início do mangá. Seria estranho isso acontecesse? Não. Vide Itazura na Kiss. Itazura na Kiss, a adaptação animada veio muitos anos depois do mangá ser interrompido, em virtude do falecimento da autora. Tá? Itazura na Kiss é o shoujo mangá, com certeza shoujo mais adaptado para live action. Tá? Tem inúmeras versões japonesas, mais versão coreana, mais versão em Taiwan e por aí vai. Então, assim, Hanakimi pode ser revisitado sim. E, de novo, é uma pena que Hanakimi nunca tenha aparecido no Brasil. Podia ter saído nessa versão big norte-americana. Hoje, teria espaço para ele? Difícil afirmar, né? Porque, enfim, passou a época do mangá, é um clássico do shoujo mangá, já se tornou, é um clássico da Hana to Yume, um dos mangás mais importantes deste século da Hana to Yume, junto com Fruits Basket
junto com esse que está saindo no Brasil, a Akatsuki no Yona, e tem um outro mangá também que eu tinha que lembrar, mas esqueci, né? Na verdade, eu ia falar, são 4 mangás da Hana Tuyume que tem maior destaque nesse nosso século XXI, e Hanakimi é um deles. Mas, infelizmente, passou a época. Hanakimi, se houver um anime, por conta daquilo que eu acabei falando, falecimento da autora e essas datas-chave, se houver um novo dorama, que pode aparecer a qualquer momento também pelos mesmos motivos, talvez o mangá volte a ficar em evidência, mas nesse momento é difícil. Então eu espero, né, que tenha ficado um programa razoável, né, que eu tenha passado para vocês o quão legal, né, porque é legal, é Hanakimi, né, o quanto vale a pena ler Hanakimi. Tem scanlation à vontade para quem quiser, e que é uma pena que ele não tenha saído aqui, mas você pode ler e pode assistir o dorama nas suas múltiplas versões. Tem no Viki, tem com certeza, para quem tem essa plataforma, e tá aí disponível, né? Dê lá uma olhadinha, vale a pena. E se vocês quiserem, de repente, eu faço um programa especial só falando de shoujo genderbender, porque essa semana eu fiz uma resenha para o blog de um clássico do genderbender da ciência maluca, né? E ele é muito divertido. Ele é horrível, né? A coisa talvez mais errada que já saiu na revista Margareto, mas é um mangá memorável. E ainda esta semana vai sair a segunda parte do programa sobre a Margareto. Eu vou fazer esse final de dezembro tudo que eu estava devendo desses 2 meses que praticamente eu não lancei nada. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, e até o próximo programa.